Olhe para as suas cicatrizes. Não as físicas, mas aquelas que você carrega na alma. Aquelas que latejam quando você coloca a cabeça no travesseiro e percebe que, mais uma vez, você foi passado para trás. Sabe qual é a origem de cada uma dessas feridas? Não foi o azar. Não foi o destino. Foi a sua insistência patológica em acreditar na mentira mais doce que a sociedade já contou. A de que o mundo é justo. Desde que você aprendeu a falar, programaram a sua mente com um software de obediência. Disseram que se você fosse honesto, trabalhador e gentil, o universo o recompensaria com sucesso e felicidade. Mas olhe ao seu redor. Quem está no topo? Quem dita as regras do jogo? Quem vive na abundância e quem dorme tranquilo enquanto você se consome em ansiedade? São os bonzinhos? São os santos? Ou são aqueles que entenderam que a moralidade é uma história de ninar inventada pelos lobos para garantir que as ovelhas durmam enquanto o abate é preparado? Se você está cansado de ser a ovelha, se o gosto da derrota e da mediocridade já azedou na sua boca, então você precisa parar de ouvir o que dizem na luz do dia e começar a escutar o que os vencedores sussurram nas sombras. Nicolau Maquiavel não escreveu O Príncipe para ser um manual de crueldade gratuita, como os tolos e os fracos gostam de dizer. Ele escreveu um mapa de sobrevivência. Ele teve a coragem de arrancar a máscara da hipocrisia humana e mostrar as engrenagens sangrentas que realmente movem a história. O que eu vou te entregar agora não são conselhos motivacionais para você se sentir bem. São 7 regras proibidas. 7 leis que a elite pratica enquanto prega o oposto para você. Se você tiver estômago para digerir a realidade crua, isso vai mudar a sua vida. Se não, você pode voltar para a sua ilusão de justiça e continuar esperando uma recompensa que nunca virá. A primeira regra proibida é talvez a mais difícil de aceitar, porque ela destrói a base da sua identidade social. A aparência é a única realidade que importa. Você foi ensinado que o ser é mais importante que o parecer, que a verdade sempre aparece, que a sua integridade interna é o seu maior tesouro. Isso é lindo na teoria, mas na prática do poder é suicídio. Maquiavel percebeu, observando a corte dos Borgia e os corredores do Vaticano, que a maioria das pessoas não tem acesso a quem você realmente é. Elas não veem sua alma. Elas não leem seus pensamentos e não conhecem suas intenções puras. Elas só têm acesso ao que você mostra. O homem comum passa a vida tentando ser virtuoso, mas negligencia sua imagem e acaba sendo julgado como incompetente ou fraco. O estrategista, por outro lado, entende que a virtude é um traje que se veste conforme a ocasião. Não se trata de ser falso por diversão. Trata-se de controlar a narrativa. Se o mundo é um palco, você não pode se dar ao luxo de ser um ator que esquece que está atuando. A massa julga pelos olhos, não pelo tato. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você é. E esses poucos não ousarão opor-se à opinião da maioria que tem a majestade do Estado ou do consenso social a defendê-la. Pense no colega de trabalho que faz metade do que você faz, mas é promovido porque sabe vender a imagem de eficiência. Você o chama de puxa-saco, de falso. Ele chama você de degrau. Enquanto você espera que a verdade sobre o seu trabalho duro venha à tona magicamente, ele está construindo a percepção de poder. A regra aqui é brutal. Cultive a fachada. Se você precisa ser piedoso, pareça piedoso. Se precisa ser implacável, pareça implacável. Mas nunca, jamais, deixe que a sua verdadeira natureza seja um livro aberto. A imprevisibilidade é uma arma. Quando as pessoas acham que sabem exatamente quem você é, ele é o cara bonzinho que sempre ajuda. Você se torna previsível. E o que é previsível é controlável. O predador nunca anuncia o ataque. Ele se camufla na paisagem até que seja tarde demais para a presa reagir. Portanto, pare de chorar porque foi mal interpretado e comece a projetar deliberadamente a imagem que serve aos seus fins. A sua reputação é uma ferramenta de guerra. Se você não a polir, ela enferruja e corta a sua própria mão.
Isso nos leva diretamente à segunda regra, que é o antídoto para a sua necessidade infantil de ser amado. A sociedade moderna é obcecada pela aprovação. Redes sociais são máquinas de buscar validação. Gostem de mim, por favor. Maquiavel, com sua frieza cirúrgica, nos dá o tapa na cara necessário. É muito mais seguro ser temido do que amado, se você não puder ser os dois. Entenda a nuance. Ele não disse odiado. O ódio é perigoso. O ódio gera vingança. O ódio faz com que as pessoas percam o medo e partam para o ataque suicida. O medo, no entanto, é reverência misturada com a consciência da consequência. O amor é volátil. As pessoas amam você enquanto você é útil a elas, enquanto você satisfaz os desejos delas. Mas no momento em que o interesse muda, ou no momento em que a dificuldade aperta, o amor evapora. O amor é mantido por um vínculo de obrigação que, dada a maldade humana, é rompido a qualquer momento por interesse próprio. O temor, por outro lado, é mantido pelo medo da punição, que nunca falha. Pense no líder que tenta ser amigo de todos, o chefe legal. Na primeira crise, quando ele precisa exigir sacrifício, a equipe se revolta porque a amizade pressupõe igualdade, e a igualdade não permite comando. Agora olhe para o líder que estabelece um padrão de respeito absoluto, que é justo, mas implacável com a incompetência. Quando ele fala, todos ouvem, não porque o amam cegamente, mas porque sabem que desapontá-lo traz consequências reais. O medo disciplinado cria ordem. O desejo de ser amado cria anarquia. Se você vive a sua vida pisando em ovos para não desagradar ninguém, você já entregou o seu poder. Você se tornou refém do humor alheio. Para recuperar o controle, você precisa estar disposto a ser o vilão na história de alguém. Você precisa ter a capacidade de dizer não de uma forma que encerre a discussão, não de uma forma que convide à negociação. Aquele que não tem a capacidade de punir, não tem a autoridade para liderar. E punição aqui não precisa ser física ou gritada. O silêncio é uma punição. A retirada da sua atenção é uma punição. A demissão é uma punição. O rompimento de um relacionamento tóxico é uma punição. Se as pessoas souberem que você é incapaz de ir embora ou de revidar, elas nunca o respeitarão. Elas o amarão como se ama um animal de estimação inofensivo. E animais de estimação não governam. Eles são governados. Pergunte a si mesmo agora. As pessoas ao seu redor respeitam os seus limites, ou elas abusam da sua bondade porque sabem que não haverá retaliação? Se a resposta for a segunda, é porque você escolheu o caminho fácil do amor e rejeitou o caminho seguro do temor. Mas cuidado, há uma linha tênue aqui. O medo deve ser cirúrgico, não caótico. O tirano estúpido espalha o terror aleatoriamente e acaba assassinado pelos seus próprios guardas. O estrategista usa a força como um médico usa o bisturi, apenas quando necessário, e com a intenção de curar o organismo, ou seja, salvar o seu império, a sua empresa, a sua família. E isso nos conecta com a terceira regra, uma que vai contra tudo o que a religião e a ética humanista tentaram incutir na sua cabeça sobre fazer o bem. A terceira regra é sobre a economia da violência e a gestão da crueldade. Maquiavel nos ensina que as injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, para que, tomando-se menos gosto delas, ofendam menos, enquanto os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, para serem melhor saboreados. O que isso significa no mundo real, longe dos castelos medievais? Significa que se você tiver que tomar uma decisão difícil, uma decisão que vai machucar pessoas, demitir, cortar gastos, terminar um relacionamento, mudar radicalmente de vida, faça de uma vez. A pior forma de crueldade é aquela que é administrada a conta-gotas. Aquele chefe que critica o funcionário todo dia um pouquinho, humilhando-o aos poucos, cria um inimigo eterno. Aquele parceiro que pede um tempo, depois volta, depois se afasta, mantendo o outro numa tortura psicológica lenta, está sendo infinitamente mais cruel do que aquele que rompe o laço com um golpe de espada, limpo e definitivo.
A dor aguda passa e cicatriza. A dor crônica enlouquece. Quando você tiver que agir contra alguém, certifique-se de que a ação seja tão completa que a pessoa não tenha meios de se vingar. Se você ferir um homem levemente, ele voltará para se vingar. Se você o destruir, metaforicamente tirando seu poder de influência ou removendo-o completamente do seu círculo, ele não poderá fazer nada. Parece monstruoso? Talvez. Mas olhe para a história dos que caíram. Quase sempre, a queda veio de um inimigo que foi deixado vivo, de um problema que foi tratado com meias medidas, de uma conversa difícil que foi adiada. A hesitação é a mãe da derrota. O mundo não perdoa quem bate fofo. Se você vai entrar no conflito, entre para encerrá-lo. Não dê ao seu oponente, seja ele um concorrente nos negócios ou um detrator na vida pessoal, a chance de se reagrupar. A bondade de dar uma segunda chance a quem provou ser um traidor não é virtude, é estupidez. É convidar a faca para as suas costas novamente. E quando ela entrar pela segunda vez, a culpa não será do traidor, será sua. Agora que você entendeu que a bondade sem força é apenas uma forma enfeitada de suicídio e que a sua reputação é uma arma que deve ser afiada diariamente, precisamos entrar em um terreno ainda mais pantanoso. Se as primeiras regras arranharam a sua sensibilidade moral, esta próxima regra vai testar a sua capacidade de sobreviver em um mundo que muda mais rápido do que a sua consciência consegue acompanhar. A quarta regra proibida de Maquiavel destrói um dos maiores mitos do caráter humano, a consistência. Desde criança, você ouve que um homem de palavra é um homem de valor, que você deve manter seus princípios não importa o que aconteça, que deve ser o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso soa nobre em um obituário, mas é fatal no campo de batalha. A quarta regra é: seja o leão e a raposa, e nunca se torne prisioneiro da sua própria palavra. Maquiavel diz claramente: um senhor prudente não pode, nem deve, guardar a sua palavra, quando isso se volta contra ele e quando as causas que o levaram a prometer deixaram de existir. Leia isso de novo se for preciso. O mundo gira. As circunstâncias mudam. O aliado de ontem é o concorrente de hoje. A promessa que você fez quando tinha recursos soa como uma sentença de morte quando a crise chega. O homem rígido, o homem que se apega obstinadamente a uma promessa antiga, apenas para manter a autoimagem de honesto, afunda o barco e leva todos consigo. O estrategista entende que a ética é temporal. Se as condições mudaram, o contrato mudou. Você precisa ter duas naturezas dentro de si. A maioria das pessoas escolhe uma e morre por causa disso. Algumas são apenas leões, usam a força bruta, gritam, intimidam, vão para cima. Elas caem nas armadilhas, nos contratos com letras miúdas, nas conspirações silenciosas, porque a força não vê a armadilha. Outras são apenas raposas, astutas, manipuladoras, tentam resolver tudo na lábia e na esquiva. Elas acabam devoradas pelos lobos, porque não têm força para se defender quando o cerco se fecha. O segredo do poder duradouro é saber alternar. Você precisa ser a raposa para farejar a armadilha a quilômetros de distância, para entender o jogo psicológico, para sorrir enquanto planeja o contra-ataque. E você precisa ser o leão para que, quando os lobos aparecerem, o seu rugido paralise a sala. A tragédia da sua vida é que você provavelmente está jogando com as ferramentas erradas no momento errado. Você tenta usar a lógica da raposa quando deveria estar mostrando os dentes, e tenta usar a força do leão quando deveria estar negociando nas sombras. E, acima de tudo, você tem medo de quebrar sua palavra. Entenda, os homens são maus. Eles não manteriam a palavra dada a você se a situação se invertesse. Eles quebrariam o contrato sem piscar, se isso lhes trouxesse lucro. Então por que você insiste em jogar limpo em um jogo sujo? Não estou dizendo para você ser um mentiroso compulsivo. Lembre-se da regra da aparência. Você deve parecer honrado. Mas estou dizendo para você não ser um mártir da sua própria honestidade. Se a lealdade a um juramento antigo significa a destruição do seu futuro,
Rompa o juramento. A história não julga quem quebrou a promessa. Ela julga quem perdeu o trono. A flexibilidade é a inteligência suprema. O carvalho que não se curva à tempestade é arrancado pela raiz. O junco que se dobra sobrevive e se ergue novamente quando o sol volta a brilhar. Pare de ser o carvalho orgulhoso e comece a ser o junco estratégico. Isso nos leva à quinta regra, uma lição que, se ignorada, fará de você um eterno escravo, não importa quanto dinheiro você tenha na conta. Esta é a regra sobre a autonomia. Nunca construa seu castelo em terreno alheio. Maquiavel dedica capítulos inteiros para alertar sobre o perigo das tropas mercenárias e das tropas auxiliares. Na época dele, isso significava contratar exércitos de outros países para lutar suas guerras. Se eles perdiam, você perdia. Se eles venciam, você se tornava prisioneiro deles, pois agora eles sabiam que eram mais fortes que você. Traga isso para o século XXI. O que são tropas mercenárias hoje? São os recursos que não pertencem a você. É construir sua carreira dependendo exclusivamente da boa vontade de um único chefe. É construir sua autoestima dependendo do elogio do seu parceiro. É construir seu negócio em uma plataforma digital que pode banir sua conta amanhã. Quem se apoia no poder de outro constrói sobre a lama. A sensação de segurança que você tem ao ser o protegido de alguém poderoso é falsa. Na verdade, você está na posição mais vulnerável de todas. O protegido é o primeiro a ser sacrificado quando o protetor precisa salvar a própria pele. A regra proibida é clara. Arme-se com as suas próprias armas. Isso significa que você deve desenvolver habilidades que ninguém pode tirar de você. Você deve ter controle sobre suas fontes de renda. Você deve ter a força emocional para caminhar sozinho se for necessário. O homem que precisa pedir permissão para comer, para falar ou para agir, não é um homem, é um súdito. E súditos são dispensáveis. A busca obsessiva do maquiavélico moderno deve ser pela soberania. Pergunte-se agora: se o seu maior aliado hoje virasse seu inimigo amanhã, você sobreviveria? Ou você entraria em colapso total? Se a resposta for colapso, você não tem poder, você tem dependência. E a dependência gera ressentimento. Você odeia secretamente aquele de quem você depende, e ele despreza secretamente você por ser um parasita. Para quebrar esse ciclo, você precisa começar o processo doloroso de desmame. Assuma a responsabilidade total. Pare de culpar o governo, o mercado, a família. Enquanto você culpa o externo, você admite que o externo tem poder sobre você. O rei estrategista olha para o caos e diz: isso é problema meu. Porque se é problema dele, a solução também está nas mãos dele. Não aceite favores que você não pode pagar. Não entre em dívidas morais que o prenderão por décadas. A liberdade tem um preço alto, a solidão da responsabilidade. Mas a escravidão custa a sua alma. É melhor ser um capitão de um pequeno barco no meio da tempestade do que um passageiro de luxo no Titanic. Pelo menos o capitão tem uma chance de desviar do iceberg. E dentro dessa lógica de autonomia, surge um subponto crucial que Maquiavel aborda com genialidade: o perigo da neutralidade. Você acha que ao não tomar partido em um conflito você está seguro. Você pensa: eu não vou me meter nisso, vou ficar em cima do muro e me dar bem com os dois lados. Erro fatal. Maquiavel avisa: o príncipe que não souber ser amigo ou inimigo acabará sendo presa do vencedor com prazer e satisfação do vencido. Pense na dinâmica social. Há uma disputa de poder no seu escritório, na sua família ou no seu círculo social. Você tenta ser o isentão. O que acontece? Quem ganhar a disputa vai olhar para você e ver alguém que não ajudou na hora da batalha. Você será considerado não confiável, um covarde que esperou para ver quem vencia. E quem perdeu? Quem perdeu vai odiar você porque você poderia ter sido a ajuda que viraria o jogo. Mas você escolheu assistir à derrota dele. A neutralidade garante que você será desprezado por ambos os lados. O poder exige posicionamento. Escolha um lado e lute com ferocidade. Se o seu lado vencer,
você será recompensado e temido. Se o seu lado perder, você terá a honra da lealdade e a aliança forte com os sobreviventes para tentar de novo. Mas o homem morno, o homem que tenta agradar a gregos e troianos, é cuspido para fora da história. Ninguém confia em quem não tem coragem de assumir uma bandeira. A vida é conflito. Tentar viver fora do conflito é tentar viver fora da realidade. Ainda estamos na metade do caminho, e eu sei que sua mente está tentando rejeitar essas ideias. É o seu sistema imunológico moral tentando proteger a inocência que te mantém medíocre. Mas isso é muito cínico. Você grita internamente. Sim, é cínico. Mas olhe para os resultados da sua inocência até agora. Eles te trouxeram a vida que você sonha? Ou te trouxeram frustração? O cinismo é apenas a palavra que os românticos usam para descrever a observação precisa da realidade. Maquiavel não inventou a traição, a mentira ou a manipulação. Ele apenas acendeu a luz e mostrou que elas estavam lá, na sala, com você, o tempo todo. Você pode fechar os olhos e fingir que não vê, mas isso não fará com que o punhal desapareça. Só fará com que você não o veja vindo. Respire fundo. O que vem a seguir nas regras 6 e 7 vai exigir que você mate a última esperança de que o universo lhe deve alguma coisa. Vamos falar sobre a sorte, ou como Maquiavel a chamava, a fortuna, e por que ela é uma mulher furiosa que precisa ser dominada e não cortejada. E vamos falar sobre a inteligência fria de cercar-se das pessoas certas, porque ninguém, nem mesmo o maior tirano, chega ao topo sozinho. Prepare-se, porque a parte mais difícil não é entender as regras, é ter a frieza de aplicá-las em quem você ama. Você ainda está aqui. Isso é bom. A maioria já teria fechado a aba, ofendida, voltando para o conforto dos vídeos de gatinhos e das danças virais que anestesiam o cérebro enquanto o tempo escorre pelo ralo. Se você suportou a destruição das suas crenças sobre bondade, honestidade e neutralidade, significa que a casca da mediocridade está começando a rachar. O que está emergindo é um estrategista. Mas agora precisamos falar sobre as forças que você acredita que não pode controlar. Chegamos à sexta regra proibida, e ela trata da única entidade que os homens fracos veneram mais do que a Deus, a sorte. Ou, como Maquiavel a personificava, a fortuna. A regra é brutal e direta. A fortuna é uma força violenta, mas ela só destrói quem não construiu diques em tempos de paz. O erro fatal do perdedor é acreditar que a sorte é algo que acontece com ele, e não algo que ele pode, em grande parte, domesticar. Maquiavel compara a fortuna a um rio caudaloso e devastador. Quando a tempestade vem, o rio transborda, inunda as planícies, derruba árvores e arrasta casas. O homem comum, o homem passivo, olha para a enchente e grita: "Por que eu? Que azar eu tenho?" Ele reza, ele chora, ele se vitimiza, mas Maquiavel pergunta: onde você estava quando o tempo estava seco? Porque é na seca, na calmaria, que o homem de poder constrói os diques, as barragens e os canais de desvio. Quando a água sobe, e ela sempre sobe, a crise é inevitável. O homem preparado não é arrastado. A água é canalizada para onde ele quer, ou pelo menos o dano é mitigado. Traga isso para a sua vida agora. A demissão que te pegou de surpresa não foi azar. Foi a sua falta de diques financeiros, a sua negligência em não ter uma segunda fonte de renda ou uma reserva de emergência. O problema de saúde que te derrubou não foi uma maldição divina. Foi o acúmulo de anos de sedentarismo e má alimentação que você ignorou enquanto o tempo estava bom. A traição que partiu seu coração não foi um raio em céu azul. Foi a sua recusa em ler os sinais que estavam lá há meses. Mas você estava ocupado demais sendo feliz e ignorante. A regra da fortuna exige que você viva em um estado de paranoia produtiva. A paz é apenas um intervalo para se preparar para a guerra. Se você está em um momento bom da sua vida, não relaxe. É agora que você deve treinar mais pesado, economizar mais dinheiro,
fortalecer suas alianças. Acreditar que o universo conspira a seu favor é a maior estupidez mística que já venderam. O universo é o caos. Ele não se importa com você. A entropia é a lei natural. Tudo tende à desordem. A única coisa que cria ordem é a sua vontade imposta através da preparação. Pare de dizer, eu tive azar. Diga, eu estava despreparado. A mudança de vocabulário muda a sua atitude. O azar é a desculpa do impotente. A preparação é a arma do rei. Mas Maquiavel vai além na sua análise da fortuna. Ele nos entrega um segredo sobre o temperamento necessário para vencê-la. Ele diz que é melhor ser impetuoso do que cauteloso. A fortuna é como uma mulher, diz ele, e como tal, ela favorece os jovens, os audazes, aqueles que a agarram e a comandam, e não os que a reverenciam com medo. O excesso de cautela é a tumba da ambição. Quantas oportunidades você perdeu porque ficou analisando demais? Ah, mas e se der errado? E se eu perder dinheiro? E se rirem de mim? Enquanto você calculava os riscos até a vírgula, um idiota com metade do seu QI, mas com o dobro da sua audácia, foi lá, fez, errou, corrigiu e venceu. A cautela excessiva é paralisia disfarçada de sabedoria. O poder ama a velocidade. O poder ama a ação. Em um mundo onde todos têm medo de agir, aquele que dá o primeiro passo mesmo que tropece, já está quilômetros à frente. A sorte não sorri para quem fica no sofá esperando o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O que existe é o momento que você cria com a força do seu braço. Agarre a oportunidade pelo pescoço. Se você falhar, fale agindo. Nunca fale esperando. A cicatriz de uma batalha perdida é honrosa. A atrofia de um músculo nunca usado é vergonhosa. Agora que você está pronto para agir contra o caos, você precisa se proteger do inimigo interno, o seu próprio ego, alimentado pelas vozes erradas. Isso nos leva à sétima regra, que define a longevidade do seu reinado. Um príncipe, diz Maquiavel, não está seguro se não souber se defender dos bajuladores. A corte está cheia de parasitas que dirão exatamente o que você quer ouvir para ganhar suas migalhas. E aqui está o paradoxo do poder. Quanto mais alto você sobe, mais isolado você fica, e mais as pessoas ao seu redor mentem para você. Elas têm medo de te contrariar ou querem manipular sua vaidade. Se você acredita nos elogios, você está morto. O líder que se cerca de sim, senhor, caminha alegremente para o abismo cego pela própria arrogância. Mas qual é a solução? Ouvir todo mundo? Não. Se você ouvir a opinião de todos, você vira uma biruta de aeroporto, girando conforme o vento sem direção própria, e perde o respeito dos seus súditos. A democracia de opiniões é a morte da estratégia. A regra de ouro de Maquiavel para conselheiros é a terceira via. Você deve escolher um grupo seleto de homens sábios, ou, no seu caso, mentores, sócios, amigos leais e competentes, e dar a eles, e somente a eles, a permissão para lhe dizerem a verdade absoluta. Mas aqui está o truque mestre. Eles só podem falar quando você perguntar. Não permita que ninguém venha lhe dar conselhos não solicitados. O conselho não solicitado é, muitas vezes, uma tentativa velada de manipulação ou uma projeção dos medos do outro. Você, o rei estrategista, define a pauta. Você pergunta: o que você acha desta minha decisão? E nesse momento, e só nesse momento, eles devem ter a liberdade total de dizer: isso é uma estupidez, você vai falir. E você não pode ficar com raiva da verdade. Se você punir quem te diz a verdade, você só ouvirá mentiras. Mas se você deixar qualquer um falar o que pensa a qualquer hora, você perde a autoridade. O equilíbrio é poucos conselheiros, liberdade total de verdade, mas sob o seu comando. Olhe para o seu círculo agora. Quem são as pessoas que têm acesso ao seu ouvido? São aquelas que aplaudem tudo o que você faz, mesmo quando você está fazendo merda? Se sim, demita-as da sua vida. Elas não são amigas.
São cúmplices da sua decadência? Ou são aquelas pessoas negativas que criticam tudo sem nunca terem construído nada? Essas são âncoras. Corte a corda. Você precisa encontrar aqueles raros indivíduos que são melhores que você em alguma coisa, que não têm medo de ferir o seu ego para salvar o seu futuro e que respeitam a hierarquia do momento. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Talvez. Mas no xadrez do poder, você é a qualidade da informação que você permite entrar na sua mente. Se a entrada está suja, a saída, suas decisões, será desastrosa. O homem inteligente aprende com os próprios erros. O sábio, e maquiavélico, aprende com os erros dos outros e usa o cérebro dos outros para alavancar o seu próprio. Não seja o rei solitário em sua torre de marfim, nem o tolo perdido na multidão. Seja o arquiteto de um conselho de guerra que serve a um único propósito: a sua vitória. Estamos chegando ao final. As 7 regras foram expostas. A sua visão de mundo, espero, está em ruínas. Isso é ótimo. É sobre os escombros das ilusões infantis que se constroem os impérios duradouros. Mas saber as regras não é o mesmo que jogá-las. Há um abismo entre o intelectual que cita Maquiavel em jantares e o predador que aplica Maquiavel na sala de reuniões. A parte final, a conclusão deste manifesto, não é mais sobre teoria. É sobre a transmutação. É sobre como você pega todo esse peso, toda essa frieza, e a transforma em um combustível que vai queimar dia e noite até que o seu nome seja sinônimo de poder. Eu vou te ensinar a fazer o juramento final. Não perca a última parte, pois sem ela, tudo o que você ouviu até agora será apenas entretenimento, e não a revolução que você precisa. O silêncio que você sente agora é o som das suas velhas crenças morrendo. Se você chegou até aqui, você não é mais o mesmo homem que clicou neste vídeo há alguns minutos. Aquele homem estava procurando entretenimento, ou talvez uma dica rápida para ganhar um aumento. O homem que está aqui agora, ouvindo minha voz, recebeu as chaves do arsenal. Mas ter as chaves não significa saber atirar. A tragédia do conhecimento é que, sem ação, ele se torna apenas um peso que amarga a alma. Você agora sabe como o mundo funciona. Você viu as engrenagens sujas, o sangue nas paredes do palácio e a hipocrisia dos que pregam a bondade enquanto afiam as facas. Você não tem mais o luxo da ignorância. Você não pode mais dizer, eu não sabia. A partir de hoje, cada fracasso seu será uma escolha. Cada momento de submissão será uma vergonha consciente. Esse é o preço da pílula vermelha que Maquiavel nos oferece. Ela abre os olhos, mas tira o sono. E agora, diante desse abismo, você tem apenas 2 opções. A primeira é tentar esquecer. Você pode fechar este vídeo, balançar a cabeça, dizer para si mesmo que isso é radical demais ou imoral demais, e voltar para a sua vida de ovelha. Você pode voltar a acreditar que se for bonzinho, alguém vai te salvar. Mas lá no fundo, na madrugada fria, você saberá que é mentira. Você viverá assombrado pelo e se? E se eu tivesse tido a coragem? E se eu tivesse assumido o controle? A segunda opção é abraçar a sua virtude. Maquiavel usava essa palavra não no sentido cristão de virtude ou bondade santa. Para ele, virtude era a virilidade, a energia vital, a capacidade bruta de impor a sua vontade sobre o mundo, de dobrar a realidade até que ela se encaixe nos seus planos. Abraçar a virtude significa aceitar que você é o único Deus do seu microcosmo. Significa olhar no espelho e ver um monstro capaz de tudo, mas que escolhe ser disciplinado. Porque entenda isso de uma vez por todas. Um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem inofensivo é apenas fraco. Um homem bom é um monstro que tem o poder de destruir, mas que mantém esse poder sob controle voluntário. Maquiavel quer que você seja esse monstro controlado. Alguém perigoso o suficiente para ser respeitado, mas sábio o suficiente para construir e proteger. A sociedade moderna castrou você. Ela disse que a sua ambição é tóxica, que a sua agressividade é um defeito. Eu estou lhe dizendo. A sua agressividade é o combustível, a sua ambição é o mapa.
Sem eles, você é apenas massa de manobra para os homens que aplicaram as 7 regras que acabei de te ensinar. Eles estão usando a sua bondade para construir os castelos deles. Até quando você vai carregar tijolos para o sonho dos outros? Mas eu preciso te alertar sobre o isolamento. O caminho do estrategista é solitário. Quando você começar a aplicar a regra da aparência, a regra da crueldade necessária, a regra da autonomia, as pessoas vão estranhar. Elas vão dizer que você mudou. Vão dizer que você ficou frio, calculista, arrogante. Elas vão tentar puxar você de volta para o balde de caranguejos. Quem você pensa que é? Elas perguntarão. Não responda. O leão não explica suas caçadas para as ovelhas. O silêncio é a resposta do rei. Deixe que os resultados falem por você. Quando a sua família estiver segura e próspera, quando a sua conta bancária blindar você das crises que destroem a maioria, quando o seu legado for sólido como rocha, ninguém vai perguntar sobre os seus métodos. Eles vão apenas admirar a sua grandeza. A história é escrita pelos vencedores e os vencedores nunca pedem desculpas por terem vencido. O julgamento moral dos fracos é apenas o ruído de fundo do sucesso. Aprenda a gostar desse som. Se ninguém está te criticando, é porque você não está incomodando o status quo. Se ninguém te teme, é porque você é insignificante. A crítica é o certificado de que você está subindo. Agora, preste atenção, porque este é o momento da separação do joio e do trigo. Eu não crio conteúdo para a massa. A massa quer ser consolada. Eu crio conteúdo para a elite oculta, para os generais sem exército que estão prontos para se levantar. Você recebeu o mapa. As 7 regras proibidas não são apenas teoria. São um chamado às armas. Mas um exército precisa de comprometimento. Se você apenas ouviu isso como quem ouve um podcast enquanto lava a louça, você perdeu seu tempo. Isso precisa entrar na sua medula. Você precisa matar o cara legal dentro de você para que o homem de poder possa nascer. É um funeral e um nascimento ao mesmo tempo. Dói. Mas a dor do crescimento é a única dor que vale a pena sentir. A outra opção é a dor do arrependimento, e essa dura para sempre. Portanto, vamos selar este pacto. Eu não quero likes vazios. Eu quero alistamento. Se você entendeu a gravidade do que foi dito aqui, se você aceita o fardo de ser o estrategista da sua própria vida, eu quero que você deixe a sua marca agora. Não é para o algoritmo, é para você. É um ato simbólico de que você não vai recuar. Vá até os comentários e escreva a frase que define a sua nova existência. Eu prefiro ser temido a ser inútil. Escreva isso. Sinta o peso dessas palavras. Ao escrever, você está declarando ao mundo e ao seu subconsciente que a era da passividade acabou, que você prefere o respeito que vem do poder do que a pena que vem da fraqueza, que você prefere ser o vilão que resolve os problemas do que o herói que morre de fome abraçado à sua moralidade intacta. E se você quer ir além, se você quer estar cercado por outros que pensam como leões e não como gado, a sua jornada não acaba neste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino, não como um espectador passivo, mas como um estudante da guerra. Torne-se membro se você quiser financiar a expansão desta mensagem e garantir o seu lugar na vanguarda. Nós estamos construindo uma legião de mentes blindadas. O mundo lá fora está ficando mais fraco, mais sensível, mais estúpido. Isso é uma oportunidade de ouro para nós. Enquanto eles choram, nós conquistamos. Enquanto eles cancelam, nós construímos. Enquanto eles pedem, nós tomamos. Maquiavel não morreu. Ele vive em cada decisão fria, em cada movimento calculado, em cada vitória silenciosa daqueles que tiveram a coragem de olhar para o abismo e sorrir de volta. A aula acabou. O teste começou. Agora levante-se e vá conquistar o que é seu por direito, custe o que custar. Eu prefiro ser temido a ser inútil. E você? M.